Meu nome é George Nicopulos e eu sou médico de Elvis Presley. O Rei e Dr. Nick. Capítulo 1. Parentesco espiritual. Dr. Nicopulos, chamando o Dr. George Nicopulos, anunciou a voz anônima no sistema de comunicação interna do hospital. Ao mesmo tempo, o bip anexado ao meu cinto soou. O que será agora? Eu pensei hesitante com a minha mão na fria barra de aço da saída, pronto para empurrar a pesada porta. Posso responder, pensei, fechando a unidade, o ar úmido naquele dia quente, fumegante em Memphis. Terça-feira, 16 de agosto de 1977. Dr. Nicopulos, chamando o Dr. Nicopulos. Mais vibração em meu pager. Houve uma época que ouvir o meu nome sendo chamado pelo sistema de comunicação interna era excitante para mim, da mesma forma que ouvia os médicos sendo chamados pela televisão. Chamando o Dr. Colder. Foi minha realidade por vezes, durante os meus dias de escoteiro e da escola médica. O Dr. Max Welby, bacharel, foi o meu ídolo na época. Aqueles foram os dias quando os médicos eram os membros mais respeitados de uma comunidade. A relação entre a vida e a morte. Eu tinha gostado da abordagem do Dr. Welby, a sua maneira doce, o modo como ele sempre estava disponível para os seus pacientes. Dr. Nicopulos, chamando o Dr. George Nicopulos. O pager pessoal no meu cinto soou um bip pela terceira vez. O que está acontecendo no mundo? Perguntei-me, dirigindo-me ao telefone mais próximo e inserindo o número. Aqui é o Dr. Nick, eu disse firmemente no receptor, sabendo que logo estaria indo em direção da chamada, Graceland, a casa do meu paciente famoso Elvis Presley. Dr. Nick? A voz frenética e inconfundível de Joe Esposito, gerente de estrada de Elvis, nascido e criado em Chicago, que raramente perdia a calma. Você precisa vir rápido! Algo aconteceu com Elvis. Acalme-se, Joe, respondi automaticamente. Joe continuou correndo através de sua mensagem. Eu acho que ele teve um ataque do coração. Ele não está respondendo? Perguntei, tentando esconder a minha preocupação. Joe fez uma pausa por alguns segundos, depois respondeu. Sim, quando tentamos virá-lo de costas, ouvi sua respiração. Suspirei de alívio. Antes que eu pudesse dar instruções, Joe interrompeu. Você precisa chegar rápido, ele repetiu em uma voz trêmula. Eu chamei uma ambulância. Da minha parte, eu bati, colocando o receptor com barulho de volta ao gancho. Elvis estava muito bem de saúde, portanto esse episódio me preocupou. Não esperava que nada grave estivesse acontecendo, especialmente nada terminal. Como eu não tinha outros detalhes, tentei rever o que eu sabia. Eu tinha estado em Graceland para ver Elvis na noite passada e tinha partido por volta das 10 horas quando Ginger Alden, sua namorada, a atual rainha da beleza, entrou para acompanhá-lo ao dentista. Como de hábito, o dentista se preparou para acomodar ao horário noturno de Elvis. Parentesco espiritual 3. Quando eu falei com Elvis mais tarde, por volta das 2 horas da manhã, o dente ainda doía. Naquela época ele parecia muito nervoso. Sua conversa era incoerente. Ele murmurava como se estivesse aflito e não sabendo explicar, no momento, ou como se alguém estivesse ali na escuta. Ele me disse que queria jogar squash. Desde que ele esteve sob pressão por causa da recusa de Ginger em sair em turnê com ele, eu pensei que jogar squash podia ser bom para ele. Eu também queria que ele tivesse uma boa noite de sono antes de partir para a turnê. Talvez seja tudo o que tenha acontecido. Elvis simplesmente se desgastou.
Ao mesmo tempo, eu sabia que Joe não era definitivamente um alarmista, mas sua voz parecia ansiosa de uma maneira que eu nunca tinha ouvido antes. Certamente, na hora em que eu chegar a Graceland, tudo vai estar bem, pensei, tentando manter meus olhos e minha mente na estrada de 9 quilômetros. Eu estava muito familiarizado com a rota que estava fazendo. Um passeio de 15 minutos, respeitando o limite de velocidade de 60 km por hora. Não demorei 10 minutos. Minha mente começou a correr meticulosamente uma lista de tudo o que tinha acontecido a Elvis no passado que poderia se aplicar à situação que eu poderia encontrar como uma crise. Considerei as medicações diferentes que ele estava tomando e qualquer efeito colateral ou interações que ele podia estar passando. Desde que Elvis tinha decidido jogar squash, pensei no dia que tive que fazer uma ressuscitação cardiopulmonar em um jogador que caiu na quadra de squash. Essa situação teria sido improvável para Elvis porque ele não jogava duro quando fazia dupla com Ginger. Ela era nova no esporte. Elvis estava em sua habitual dieta pré-turnê, em sua maior parte bebidas diet, gelatina J-Lo Diet e picolés. Eu o tinha avisado que apenas com isso em seu sistema ele poderia desidratar. Talvez tenha acontecido isso. Se Elvis tivesse desidratado, isso poderia ter alterado seus eletrólitos e feito o seu nível de potássio cair. No pior dos casos, pode criar um evento cardiovascular. Apressei-me para além do aeroporto comercial com seu tráfego de início da tarde. Planejávamos sair um pouco depois da meia-noite do Memphis Aero, o aeroporto privado da cidade, no jato de Elvis, o Lisa Murray, para Portland, Maine. A primeira parada de sua turnê de 12 dias esgotada. Sempre que chegássemos ao aeroporto para sair em turnê, os fãs animados e a família sempre estavam lá para uma grande despedida. A única coisa que faltava era uma banda de colégio tocando o número de abertura de Elvis, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Essa música estava sempre em minha mente quando o Lisa Murray rolava na pista e ganhava altitude. O Rei e Dr. Nick. 4. Apesar do meu breve desvio mental, o eco do "algo aconteceu a Elvis" na voz nervosa de Joe não deixou os meus pensamentos por muito tempo. Finalmente eu cheguei lá, em tempo recorde. Os portões de Graceland já estavam abertos e rodei. Pelas altas árvores que adornam o passeio circular para carros, eu podia ver a familiar ambulância com listras laranjas do Corpo de Bombeiros de Memphis. Estava sinistramente esperando na frente da mansão de Elvis, estilo colonial do sul, mencionada simplesmente como a casa. Meu coração disparou enquanto rezava. A situação era mais grave do que eu imaginava. Conforme eu estacionei o meu carro atrás da ambulância, posso dizer que Elvis já estava dentro dela, na maca. Apressando-me, pulei na ambulância e procurei uma posição perto da cabeça de Elvis e dos equipamentos de emergência disponíveis. O zumbido barulhento que bufa do motor diesel do carro dificultou a minha comunicação com o paramédico. Charlie Rad, membro da banda de Elvis e Joe, entraram e as portas de metal se fecharam. Não sabendo o que tinha acontecido antes de eu chegar a Graceland, assumi o meu papel no modo de reanimação já em progresso, tratando Elvis como se ele pudesse ter tido um ataque de síncope, perda de consciência, uma ocorrência súbita, uma overdose acidental ou parada cardíaca. Joe me garantiu novamente que tinha ouvido o ar sair dos pulmões de Elvis quando ele o virou. Eu não tinha como saber há quanto tempo tinha ocorrido. Instruí o motorista para levar Elvis ao Batista Memorial Hospital. Foi uma decisão de fração de segundo que eu não me permitiria prever. O Methodist South Hospital estava a apenas 1,5 km de distância, mas Elvis nunca havia estado internado lá.
Acreditava que o Batista era o lugar onde Elvis pudesse adquirir a melhor ajuda e mais rápido. Eu poderia interná-lo rapidamente uma vez que seus registros já estavam lá. Eu era o médico do Batista, portanto estava familiarizado com os especialistas competentes que já haviam tratado de Elvis anteriormente naquele local. O Batista também tinha uma equipe Harvey de renome, especializada em ressuscitação cardíaca de emergência. Eu disse ao motorista para usar o rádio e entrar em contato com o Batista, para que eles pudessem alertar a sua equipe Harvey e preparar uma sala para Elvis Presley. Ele estaria chegando de ambulância com dificuldades respiratórias. Então, apelei ao chefe de cardiologia que se apressasse à sala de emergência. O nosso motorista estacionou o carro da emergência perto das portas da frente, onde os fãs preocupados já começavam a se reunir. Alertados pelos boatos que misteriosamente rolavam pelo lugar sempre que Elvis estivesse na cidade. O técnico da emergência que estava conosco na parte traseira da ambulância começou a administrar uma intravenosa, administração de nutrientes através de uma veia. Ele me permitiu assumir a liderança para que pudéssemos trabalhar freneticamente durante o trajeto até o hospital, localizado a apenas 7 minutos ao noroeste. Parentesco espiritual 5. Elvis estava lamentável, quase irreconhecível. Seu rosto estava inchado e azul, os sintomas de cianose, falta de oxigênio no sangue. Várias coisas podem estar acontecendo, pensava. Sua condição pode ser devido a toxinas como o cianeto ou o monóxido de carbono, ou ele pode ter tido uma reação alérgica que causou o inchaço dos seus lábios ou epiclote. Ele poderia ter sufocado ou estar sufocando. Uma coisa era certa, ele precisava de uma fonte de oxigênio o mais rápido possível. Tentamos em vão entubar. Colocar um tubo em sua garganta para permitir que o ar entre. Mas não conseguimos posicionar o seu pescoço adequadamente para inserir corretamente o tubo. Não fui capaz de enxergar as cordas vocais bem o suficiente para passar o tubo através delas para a traqueia. Como se o procedimento em si não fosse delicado o bastante, eu tinha a pressão adicional de saber que as cordas vocais nas pontas de meus dedos eram um instrumento de um dos maiores cantores do mundo. Incapaz de entubá-lo, continuamos com a bolsa de respiração que os paramédicos tinham manipulado a fim de forçar o ar a entrar nos seus pulmões. Ele tinha severamente mordido sua língua, o que é comum em um mal súbito ou com o impacto de uma queda. As pequenas fibras do carpete vermelho estavam em sua boca. O resto de seus esforços inúteis de puxar o ar. Seu rosto provavelmente ficou submerso no grosso carpete. Ele não tinha batimentos cardíacos. Ao longo do caminho, o técnico de emergência médica e eu alternamos a massagem cardíaca em seu peito. Administramos medicações diferentes em uma tentativa de estimular o seu coração, mas não foi possível obter qualquer tipo de pressão sanguínea ou batimentos cardíacos no monitor. Freneticamente trabalhamos nas várias opções que aumentariam as chances de Elvis ser reanimado. Nada que fizemos trouxe uma resposta. Quanto mais trabalhávamos, mais quente e apertado tornou-se o pequeno interior do veículo de emergência, onde nossas esperanças foram diminuindo juntamente com as chances de Elvis. Finalmente chegamos ao Batista Memorial. O edifício sombrio, cinza, alojava um dos hospitais mais respeitados da cidade, e sentia-me seguro, sabendo que seria capaz de adquirir a ajuda da qual precisávamos. Lá, os técnicos de emergência médica puxaram, abrindo as portas metálicas da ambulância e arrancaram a maca para fora. Eles irromperam pelas portas de entrada da sala de emergência e rodaram com a maca rapidamente pelo corredor que levava à sala de traumas número 1. Na verdade, uma pequena sala de cirurgia já preparada para receber Elvis. Saí de lado para deixar a qualificada equipe Harvey assumir.
O médico-chefe da equipe Harvey adiantou-se e aplicou estimulantes vivificantes para o corpo de Elvis, enquanto todos os tipos de avaliação continuavam simultaneamente. Nenhuma resposta. Eles colocaram as pás do desfibrilador no peito de Elvis e deram a ordem para a quitação dos choques eletrônicos. Ainda nada. Parentesco espiritual 6. Olhei o monitor à distância. 6 ou 8 batidas registraram-se na máquina de eletrocardiograma. Novamente o médico injetou estimulantes diretamente no coração e diretamente nas intravenosas. Os minutos se passavam. Nada. Novamente os choques elétricos e mais 4 bips fracos registrados no monitor. Os intervalos de tempo foram breves, com cada batida ocorrendo entre 2 e 3 segundos de diferença. Então, apenas silêncio. O zumbido nos meus ouvidos ficou cada vez mais forte naqueles intervalos de silêncio. Como me esforcei para ouvir sinais de esperança. Lentamente comecei a perceber que nunca mais ouviria Elvis chamando pelo meu nome. O pessoal que estava atendendo retomou a comunicação, dizendo as coisas diferentes que eles poderiam tentar que já haviam feito antes, mas poderiam tentar novamente. Meus olhos estavam nevoados de lágrimas. Eu podia apenas discernir imagens desfocadas ministrando um corpo que uma vez movimentou-se com tal poder de habilidade. Meu próprio corpo estava ficando cada vez mais fraco, tentando drenar um sopro de vida que nunca veio. Medicamente e cientificamente eu suspeitava que Elvis tinha partido, mas eu somente não conseguia aceitar. Eu queria muito que não fosse verdade. Eu não podia suportar o pensamento de perder Elvis e desapontar todos aqueles que tinham depositado tanta esperança e confiança em mim. A questão para mim nunca foi simplesmente se Elvis estava morto ou mesmo se podíamos reanimá-lo. A questão era também que havia-se passado tanto tempo que, se pudéssemos reanimá-lo, seu cérebro teria alguma lesão? Há uma pequena oportunidade de fornecer oxigênio vital ao cérebro. Infelizmente, cheguei à conclusão de que o ar que Joe disse ter ouvido Elvis exalar quando ele o virou foi apenas o movimento de ar posicional. O pensamento continuou atravessando a minha mente que girava na sala de emergência, mas eu não podia desistir. Os médicos lançavam seus olhares para mim, esperando pelas minhas palavras que colocariam fim aos seus esforços inúteis de salvar a vida de Elvis. Finalmente, em voz quase inaudível, mesmo para mim, eu disse as temidas palavras: "Pare a ressuscitação cardiovascular." Ele se foi. A equipe Harvey lentamente se afastou da mesa, retirando suas máscaras e revelando suas faces de exaustão absoluta. Vagarosamente, com triste resignação, eles começaram a tirar todas as intravenosas, tubos de respiração e monitores de eletrocardiograma, suporte de vida que se revelou inútil. Aos poucos, o meu choque começou a se dissipar, despertando-me para a dolorosa realidade que tinha em mãos. Eu não podia imaginar o que estava diante de seu pai, Vernon, ainda esperando em Graceland. Ele precisava da confirmação, por isso fez os rapazes de Elvis esperarem na antessala. Elvis e Dr. Nick, 7. De qualquer forma, tive que reunir forças para enfrentar aqueles que o amavam e oravam para que ele sobrevivesse. Os meus próprios sentimentos tinham de ser deixados de lado. Eu ainda tinha um trabalho a fazer. Depois de chegar ao hospital, os rapazes de Elvis tinham sido conduzidos à sala de trauma número 2. Não havia nenhum som no interior da pequena e apertada área até que eu abri a porta, violando o silêncio. As lágrimas escorrendo pelo meu rosto colocam fim à espera. Final da parte 1. Ao contrário do que gostaria de confessar,
Este não é um relato objetivo da minha vida com Elvis Presley e do que realmente aconteceu entre nós durante a sua vida e entre nós como resultado da sua morte. Minhas lembranças de nossos tempos juntos são baseadas na emoção, ancoradas pela dor de vivê-las. Mesmo agora, meus momentos mais felizes são obscurecidos pela tristeza de Elvis nos deixar muito cedo. O relato da minha amizade com uma das personalidades mais comentadas da história é a minha tentativa de ajudar os leitores a compreender um homem muito reservado, cuja vida humilde entrava em conflito tão drástico com a sua famosa imagem pública. É tão verdadeiro quanto a minha memória consegue recordar os fatos. Mas seria inútil afirmar que não está contaminado pelo amor que tenho por este homem fascinante e sensível, um dos meus amigos mais queridos. Esta história tem pouca semelhança com relatos sobre mim e sobre Elvis que li em outros livros. A história de Elvis que todos contamos vem, tal como a minha, de uma interpretação do que vimos na altura, do que ele estava disposto a partilhar conosco, de como os outros reagiram e de como fomos afetados. Nunca imaginei como as ações comuns e as conversas simples se desenrolariam nas páginas da história. As ações têm consequências, e parte do conhecimento de nós mesmos é compreender como os outros nos veem. As pessoas sobre as quais escrevi aqui, obviamente, sentirão o mesmo ao verem minhas observações pessoais sobre elas e minhas tentativas de dar sentido a tudo o que compartilhamos. Escrever um livro de memórias é um exercício de separar fatos de opiniões, avaliações de julgamentos e verdades de ilusões. Aprendi muitas lições da minha vida com Elvis. Gostaria de acreditar que todos nós próximos a ele teríamos criado cenários diferentes se soubéssemos o fim desde o início. Um dos aspectos mais cruéis da morte é que ela nos priva de segundas chances. A imagem glamurosa de Elvis mudou com o tempo, mas não tão drasticamente como os críticos querem que as pessoas acreditem. Seu declínio, queda ou destruição, como outros escritores gostam de chamar, foi grosseiramente exagerado, ampliado pela tragédia de sua morte prematura. A história de vida de Elvis, ainda hoje, centra-se mais na forma como morreu do que na forma como viveu. Essa é a maior tragédia de todas. Duvido que este livro esclareça os fatos para aqueles que já investiram na teoria do encobrimento ou para aqueles que apreciam as versões tabloides da vida de Elvis. Este livro é para aqueles que estão abertos a uma perspectiva diferente, um olhar íntimo sobre a minha vida com Elvis, os nossos desafios e as batalhas que vencemos, bem como aquelas que perdemos. É para aqueles que podem lucrar ao saber como a vida de uma pessoa pode ser alterada repentinamente e drasticamente por percepções incorretas que distorcem a realidade. Nota do autor. No final, esta é uma história sobre a pressa em julgar e os danos causados quando as pessoas optam por ouvir os outros em vez de pensar por si mesmas, principalmente sobre como encontrei minha paz e aprendi a aceitar circunstâncias que não poderia mudar. Dr. Nick, 29 de outubro de 2009. Iniciamos hoje então uma nova aventura. Vamos através das memórias do Dr. Nick novamente visitar o mundo de Elvis Presley, através da leitura deste livro, de 2009. Vamos, aos poucos, diariamente, às 8 da noite,
construindo o nosso audiobook. No mais, eu quero agradecer a todos os amigos que vêm acompanhando este canal, que dão likes, compartilham, comentam nos vídeos e também nos ajudam a manter o canal no ar. Eu quero agradecer imensamente a amiga que muito tem me ajudado, Sandra da Costa Silva. Um grande abraço, um beijo no seu coração. Bem, amanhã eu volto às 8 da noite. Elvis para sempre.